Se você acha que você já tinha visto de tudo sobre o poder supremo de Tensei Star Slime, tu estava muito enganado, meu amigo. Se prepara, porque o que a Ciel fez agora, na última evolução dela, foi simplesmente uma coisa que quebrou todas as expectativas possíveis, irmão. Quando a antiga grande sábia evoluiu para Rafael, muita gente já estava considerando ali, tipo assim, pô, um absurdo, entendeu? Aquilo já era o ápice da inteligência, do suporte absoluto ao Rimuru. Só que não. Ninguém esperava, absolutamente ninguém esperava, e ninguém estava preparado para o que viria depois. A evolução final da Ciel, depois de ela já ter evoluído para Ciel, não foi só um upgrade de habilidade. Foi uma transformação que mudou completamente o rumo da história de Tensei. Então, assim, você já pode esperar, né, que ela elevou o nível para o poder, que era algo quase que divino, ou divino, de fato, do que a gente está falando. E, tipo assim, estamos falando de manipulação de leis, de otimização de habilidades em escalas absurdas, em tomadas de decisão estratégica que ultrapassam qualquer cálculo comum que a gente possa ter. A Ciel, galera, a gente já sabe que ela é muito forte, ela deixou de ser uma assistente suprema. Agora, ela passou a ser como se fosse uma entidade que estava rivalizando com os próprios fundamentos do mundo. Sacou? Pegou a ideia? E hoje eu vou te explicar por que essa última evolução acabou chocando todos os leitores de fato e que realmente mudou a questão do poder do Rimuru, né? Como isso coloca ele num patamar em que pouquíssimos personagens de anime novel já alcançaram. Então, capricha naquele likezão para dar essa força pra gente. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, porque ajuda demais a continuar acompanhando histórias como essa, tá? Já fez isso tudo aí? Preparou? Agora pega o teu lanche, vem comigo pra gente poder conversar sobre muito mais coisa aqui. Vamos que vamos. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minos e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, é o seguinte, nos foi apresentado o momento em que a Ciel evoluiu verdadeiramente para um dragão. Ah, Minas, como assim? Calma, calma, vem com calma, pequeno gafanhoto. Vamos desde o começo, tá? A gente viu o fato, de fato, o momento onde a Velzard ficou surpresa com a anomalia que o Rimuru era, mas o Rimuru absorveu ela também. Ela soube que ele estava além da razão. Bom, direto ao assunto aqui, sem mais delongas, sem muita enrolação. Antes de ver o Rimuru, ver tudo que aconteceu, a gente vê o Gui Crimson lá, que usou o corpo espiritual dele para poder entrar no subconsciente da Velzard. Mesmo que o seu corpo físico agora esteja numa concha vazia e tudo mais, sob a proteção do diabo, que é o que está acontecendo, o Rimuru sente que o Gui ele pode estar em contato com a Velzard e fala diretamente com ele e tal, de repente. Né? Com o relacionamento de confiança entre os dois, o Rimuru ele espera que o Gui Crimson ele consiga persuadir a Velzard. A gente sabe que eles estão juntos sempre, desde o início da história. Então, depois de alguns minutos, o Rimuru achou isso um pouco chato, um pouco monótono, ficar só esperando ali, porque no modo dragão, agora, ele estava envolto de nada além de energia de colapso nulo, que seria neutralizado. Automaticamente, para eliminar parte desse tédio, o Rimuru ele fez o quê? Ele começou a observar a Velzard. O Rimuru agora ele viu uma quantidade de energia mágica totalmente diferente do que ele estava vendo antes, né, na Velzard, absolutamente incrível, inclusive, uma coisa enorme, até superando o do Veldora, que já evoluiu, tá? A gente pode falar da evolução dele num outro vídeo aqui no canal, se você quiser, não tem problema. Mesmo quando comparado com o Veldora, que era conhecido por ter uma enorme energia da série, a Velzard ela parece quase que está no mesmo nível do Veldora ali, tá? Só que o que realmente é surpreendente é que o Rimuru pode facilmente suprimir a Velzard. Sinceramente, o próprio Rimuru ficou um pouco chocado com essa parada. Só que ele percebeu que tudo isso pode acontecer por conta de reservas da sua energia mágica, que aumentaram drasticamente num nível extremamente grande. É claro, o Rimuru ele pode armazenar tanta energia mágica assim, pelo fato dele possuir a habilidade suprema Void God Azatoth. Só que, a princípio, o principal motivo pelo qual o Rimuru conseguiu tanta energia mágica foi por conta da técnica que ele pegou do Yuki, a Chrono Saltation. Essa Chrono Saltation que ele lançou no Rimuru para o fim do espaço-tempo lá, acidentalmente fez com que a Ciel começasse a conduzir uma pesquisa muito maior. Até que finalmente o Rimuru só obteve a energia do tornar nulo e do colapso, que são muito, muito absurdas. Sim, é uma explicação meio resumida para vocês, tá? Porque eu não vou falar muita coisa aqui agora, senão a gente vai voltar na história inteira. Francamente, a Ciel ela já explicou isso tudo pra gente também em detalhes. E o Rimuru sabe, né, o motivo pelo qual ele conseguiu essa energia toda. Ele não é bobo. Só que, infelizmente, ele estava com dor de cabeça. Até que a maior parte das explicações ali que o Rimuru não conseguiu entender. Mesmo que ele achasse que já era inteligente o suficiente, ouvindo as explicações da Ciel sobre a velocidade da luz, não era uma coisa. Tipo assim, ser a velocidade constante ou o tempo não ser algo constante,
e assim por diante, o Rimuru ele ficou meio tonto com essas paradas. Ele ainda não conseguia entender todo aquele tipo de informação, então ele dependia da Ciel para isso tudo. E aí, finalmente, ele decidiu só entender as peças simples. Ele falou, cara, eu vou ficar tentando entender que 1 mais 1 é 2, sendo que eu posso simplesmente falar que é 2. É tipo isso, né? Porque tem uma forma de demonstrar essa parada. Só que o colapso, né, o Nihility, que é ou a habilidade de colapso que estava acontecendo agora, era, na verdade, um fator de colapso de energia absoluta que estava acumulada no fim do mundo. No começo, a Ciel ela teve certas dificuldades em usar ele, mesmo realizando alguns experimentos lá no labirinto de Ramires. Né? Também era uma coisa muito perigosa, então não dava para ficar se fazendo toda hora. Então o local do Rimuru, para testar essa energia do Nihility Collapse, ele foi o vácuo lá no fim do espaço-tempo, quando ele foi mandado para lá pelo Feldway, entendeu? E enquanto o Rimuru ele ainda estava no fim do espaço-tempo, os experimentos do que ele estava fazendo, que ele usou ali para poder realizar estudo de energia, para lançar feitiços, magia e tal, era algo básico, entendeu? Só que a magia de fogo descontrolada explodiu várias e várias vezes, se tornando um incêndio gigantesco que se transformou numa magia extrema de um poder que estava queimando tudo numa área absoluta, né? Uma área gigantesca. E o Rimuru, então, usou isso, né? Usou imediatamente a habilidade suprema do Void God Azathoth para controlar aquele fogo. Só que, porque esse mundo é um mundo vazio, é um mundo sem limite, ela não chegou a se tornar um grande desastre. Então, os experimentos perigosos desse tipo não podem ser feitos no mundo cardinal, galera, porque literalmente se tornaria um desastre mais, tipo assim, não era nem natural, ia acabar com o mundo, se pá. E depois da Ciel fazer vários experimentos lá no fim do espaço-tempo, agora ele pode usar essa habilidade com facilidade. Tudo isso graças ao Rimuru ter sido enviado para o final do espaço-tempo, mano. Não tem erro para tu ver como é que as coisas funcionam perfeitamente. Só que aqui ele realmente sentiu que o Diablo era muito mais incrível, ou mais precisamente, era completamente louco, tá? O Diablo ele já tinha usado a energia do Tornanulo e a Nihility também, que é muito perigosa para poder fortalecer a sua própria habilidade física, porque, se vocês não se lembram, o Diablo agora tem as células do Rimuru também. Ele conseguiu comer, o Rimuru curou, na verdade, ele a partir das células dele. Então, ele teve mais uma evoluçãozinha ali, e mesmo que seja uma habilidade mais sólida e tal, é um método muito perigoso de se usar. Na verdade, a Ciel ela também criou um método de uso quase que idêntico ao do Diablo. O método era circular energia no mundo fechado, que era chamado de Secret Art, né? Era a técnica do círculo, ou basicamente também poderia ser chamada da técnica do círculo secreto. Para ficar mais interessante. Mesmo que pareça legal, na verdade é só uma técnica de reciclagem. É como se fosse uma recuperação da energia que já foi usada, com capacidade de controle espacial, essas coisas assim. A Ciel ela usa essas capacidades para criar certas condições que impedem a propagação da energia, para que a energia circular ali, ó, esteja rodando, possa ser absorvida de volta e não acabe nunca. É literalmente um ciclo vicioso de energia infinita. Mas isso só pode ser feito se você tiver células do Rimuru, as células de slime, que tem a característica de regeneração infinita ou de recuperação ilimitada. Entendeu a parte do diabo agora? Ficou mais fácil para você? Pois é, graças ao Rimuru e esse poder de se regenerar, de botar o corpo ali tranquilão e tal, mais do que a taxa de destruição da energia de Nihility Collapse, que é muito maligna, o Rimuru ele consegue aproveitar a energia negativa do mundo. Acabou, só aí tu já entende, né? Só que como o Diablo não tem a Ciel, ele fez tudo isso usando a habilidade que ele tem lá, a Ultimate Skill da Demon Lord Azazel, que era enganar o próprio corpo e causar fenômenos semelhantes a técnica do Círculo Infinito. Se você pensar bem nesse tipo de coisa, talvez a gente consiga pensar assim. Normalmente as ações do Diablo são ações meio suicidas, né? E o Rimuru não é assim. Então ele ficou realmente surpreso vendo o Diablo tá bem depois de fazer isso tudo. Se a chegada do Rimuru tivesse sido um pouquinho mais tarde, talvez o corpo do Diablo teria sido reduzido a pó. Para você entender melhor. Mas o Rimuru acha que a Ciel ela pode ter definido um horário da sua chegada para que isso não acontecesse. Do jeito que ela conseguia, né, processar as coisas, pensar em tudo diariamente, direto, várias vezes, infinitas vezes, ela pode ter simplesmente planejado uma rota pela qual o Diablo não iria sofrer, né, ou não iria morrer, porque ia perder um dos subordinados como o Diablo é uma coisa absurda para o Rimuru, é uma perda muito grande. E a Ciel não ia deixar isso acontecer, então ela fez com que o Rimuru chegasse no campo de batalha a tempo para isso. E agora ela conseguiu se comunicar com o Diablo, conseguiu ensinar a técnica do círculo, e o Rimuru explicou como se fossem as próprias palavras dele, mesmo que na verdade fossem palavras da Ciel. Mesmo que seja uma explicação complicada, aparentemente o Diablo ele conseguiu entender a explicação da Ciel. Enquanto o Rimuru estava lá distraído, pensando sobre as coisas e tudo mais, o Gui Crimson de novo acordou. De repente ele começou a abrir os olhos, e então ele olhou para o Rimuru e disse: pô,
Tu tá aí ficando à toa? Tá de sacanagem? É claro que o Rimuru imediatamente procurou algumas razões para responder que ele não tava à toa, não. E o Gui falou, pô, então tu entendeu a situação e tudo mais. Não dá pra gente falar muito sobre essas coisas muito rápido. Claro que o Rimuru, ele recebeu uma ordem, ele não entendeu o que o Gui quis dizer de início, mas ele pediu para que ele explicasse para poder analisar melhor a situação. E aí, depois disso, o Gui imediatamente explicou a situação para o Rimuru. Seja sobre a ressurreição do Felden, a habilidade da essência angelical, né, do Velsart, e desenvolver as habilidades e assim por diante. Ele foi falando tudo que ele tinha que fazer. Até que finalmente todas as informações que o Rimuru queria, ele conseguiu entender um pouquinho. No coração ele disse, por que o Felden já ressuscitou? Ele já tá lá, eu tenho que fazer alguma coisa sobre a habilidade suprema da série Anjo, né? Que era aquela da Rei Gabriel, que estava na Velsart. Ele estava começando a entender. A Ciel não disse que era uma ótima oportunidade, uma oportunidade de usar essa habilidade para aproveitar o máximo dela. Como que ela ia fazer isso? Ninguém sabe. Mas até então ela estava muito animada. Não tinha razão para o Rimuru parar isso. O Rimuru então decidiu, vamos lá, vamos encaminhar esse assunto completamente para a Ciel e vamos deixar ela resolver essa parada. Agora ele só aceitou o pedido do Ki para desenvolver a habilidade suprema do Rei Gabriel da Velsart. E para desenvolver essa habilidade, a primeira coisa que a Ciel precisava fazer era, cara, eu vou precisar sugar ela aqui, então deixa comigo que eu vou fazer o meu trabalho. E imediatamente ela só engolfou o dragão, como ela fez com o Veldora lá no início da história, entendeu? Devorando ele imediatamente, colocando dentro do corpo do Rimuru. Foi nesse momento que a Velsart estava muito furiosa, só que do nada ela desapareceu. A Ciel disse que ela vai fazer uma análise e vai começar a trabalhar em cima disso. Lembrando, galera, na época que o Rimuru pegou o Veldora, a análise era muito mais lenta do que é agora. Agora a gente está com a Ciel, está com uma análise milhões de vezes maior. Então, assim, ela não vai demorar tanto tempo, tá? Por outro lado, a gente teve o Gui Crimson que viu a Velsart desaparecer do nada, do campo de visão dele, e perguntou, tipo assim, cara, o que tu fez, Rimuru? O que tu tá fazendo aí? Mas o Rimuru respondeu que tava tudo bem. Você falou, pô, acredita em mim. Tá? O Gui ainda fez uma expressão meio suspeita. E aí o Diablo apareceu, começou ali a conversar e tudo mais, porque ele ficou bolado que o Gui Crimson tava humilhando, meio que sendo mais grosso com o Rimuru, né? Só que ele ficou irritado, falou tipo assim, pô, ao contrário de você, eu não saio idolatrando o Rimuru, não sei o que, e começou a discussão. Tá? Realmente era algo meio triste, né? Por isso não dava pra falar sobre isso. Mas tudo bem, a gente sabe que o Diablo adora o Rimuru como Deus, então só leva, só segue em frente. Antes que o Gui pudesse ficar ainda mais irritado, o Rimuru interrompeu o discurso ali, a discussão e tal, e começou a conversar. Mesmo que ele tivesse feliz pelo Diablo defender ele, o Diablo já estava meio que passando do ponto. Então ele foi lá e começou a acalmar ele, o incômodo com o Gui e tudo mais. E o Rimuru pediu a Ciel para mostrar a condição da Velsart no seu estômago. Seguindo as ordens do mestre, a Ciel então produziu algumas bolhas de água grandes no ar, e nelas tinham a Velsart, que estava toda encolhidinha lá, como se fosse um feto, como se fosse um bebê. Era uma visão extraordinária, chega a ser até bonito. E logo a Ciel então relatou que tinha terminado de evoluir a Velsart. Ninguém tinha entendido nada. Tipo assim, a alteração da habilidade ela tinha sido concluída sem problema. A habilidade suprema da série Anjo, né, a série angelical lá, que era o Rei Gabriel que a gente está falando, e também a habilidade suprema da série Demônio, que é a Envy King, né, o Leviatã, o Rei Leviatã. Elas foram fundidas e evoluídas para uma habilidade suprema de vida chamada Rei Cthulhu. E aí, é claro, a Ciel, com toda aquela astúcia, também coletou as informações que ela precisava, né? Rapidinho, o Rimuru tem que saber de tudo do mundo. Enquanto isso, de um lado a gente tinha a Velsart observando um pouco surpresa com o que aconteceu. A sensação de ser abraçada suavemente acabou dando a ela aquele alíviozinho, né, pela primeira vez na vida. Mas Velsart também percebeu que era um efeito de dominação cometida pelo Rimuru. Só que ela não estava nem um pouco preocupada. Ela estava numa situação em que acabou de ser devorada pelo Rimuru. E antes que a habilidade suprema dela evolua, a consciência da Velsart ainda estava dentro do subconsciente, pensando o que ela estava fazendo e tal, que o Gui ainda estava lá e as coisas que ele falou para ela, aonde ela precisava combinar as duas habilidades ali para sair perfeito. E o objetivo final dela era evoluir. Dessa forma, as habilidades da série Anjo seriam mudadas e o Felden não vai poder assumir o controle dela a partir daí. E isso quebraria completamente todo o campo de batalha. A Velsart então tentou fazer a habilidade do Gabriel e a sua habilidade do Leviatã interagirem. Só que depois de experimentar, ela sentiu que o Gui, tudo que ele falou para ela, fazia um sentido. Só que é impossível de se criar. Além disso, mexer com a autoridade que o Valdanava criou para obter a lei perfeita era uma coisa que, assim,
uma ideia de abalar os alicerces do mundo cardinal. Então talvez não fosse uma ideia tão viável para esse momento, sacou? Sinceramente, a Velzard achava que ela não ia conseguir usar as habilidades dela, mas porque ela ainda queria atender as expectativas do Gui. Ela decidiu se esforçar o máximo que ela podia, só que nesse momento as duas habilidades supremas começaram a competir, tentando dominar uma a outra ali. E essa competição que era o problema. O vilão Leviatã estava ali junto com o Gabriel, todo se estralando. A habilidade suprema do Gabriel ela demonstrou certa resistência, até incomum, e não mostrou nenhum sinal de mudança. A guerra no mundo mental da Velzard começou a partir desse momento. Quando ela desistiu, de repente, um som misterioso saiu ecoando no subconsciente. E aí, esse som falou: deixa comigo, entrega tudo na minha mão, que essa é a decisão mais sábia que tu tem que fazer. Tipo Deus, tá ligado? Do nada. E aí, iniciou aquela intervenção nas duas habilidades. Quem fez isso foi a Ciel. A Velzard, ela também ouviu essa voz, ela ouvindo no íntimo, não entendeu, tipo assim, até pensou, pô, será que isso pode ser o Rimuru e tal, de repente ele tá falando alguma coisa, mesmo que a voz soasse como se fosse a voz do mundo, entendeu? Falando, como se fosse o infinito do Veldanava, um instinto da Velzard dizendo que era algo diferente. Depois de considerar isso com muita calma, a Velzard percebeu que a voz era como uma entidade de manas, era Manas Ciel, assim como a Twilight Manas, que anteriormente se tornou parasita dela, né, porque não podia ter nada, não podia ter alguém que pudesse falar diretamente com o seu subconsciente de forma fácil. E mesmo que o Gui ainda tivesse muita dificuldade para entrar no subconsciente dela, cara, a entidade podia fazer isso com muita facilidade. Uma entidade manas ou uma natureza digital, acabou, irmão. É papo de instalar o dedo, tá ali dentro. Seria possível o Rimuru talvez ter se tornado humanas? Ela estava pensando nisso. Porque não existia ninguém que entrasse em contato com ela que não seja o Rimuru atualmente. E aí, mano? O bagulho é doido. Mas ele não era humanas, né? A gente sabe disso. Quem tá por trás dentro já sabe. Mas ela tava lá. Será possível que tenha uma existência igual humanas aqui na Terra e tudo mais? A Belzard, então, ela decidiu perguntar direto a essa voz se era o Rimuru ou não. E a voz só respondeu, tipo assim, pô, fica na tua imaginação aí, tá ligado? O mais importante é você estar disposta a me dar tudo que você puder dar de poder. E aí, mano, ela sentiu que ela precisava. Não era uma intenção ruim, entendeu? Ela não tinha como ter uma interação absurda, mas já que a voz estava querendo ajudar, então ela acreditou. E a Velzard respondeu, tipo assim, beleza, é contigo. Nessa hora, irmão, a habilidade foi implementada, as coisas foram acontecendo e as habilidades Ultimate dela começaram a combinar e evoluíram para a habilidade do Cthulhu que eu falei para vocês. É claro, a Velzard, quando ouviu isso aí, ela também ficou muito surpresa. Para ela, isso era um fenômeno inacreditável. Como que alguém seria capaz de perturbar a alma de outra pessoa, mexer com as habilidades supremas ou simplesmente as autoridades de alguém com tanta facilidade assim, entendeu? É um bagulho impensável. Mas, na verdade, ela estava muito surpresa, curiosa sobre como isso seria possível, e depois de ser informada que a habilidade suprema evoluiu, ela concentrou a atenção na sua habilidade suprema e a sua própria autoridade agora. E aí conseguiu entender todas as autoridades. Tudo que era exatamente como ela queria. A habilidade suprema Cthulhu era uma capacidade otimizada de alto nível. Inclusive, estamos falando, tipo assim, do nível mais alto que existe. Mesmo isso não poderia ser comparado com ambas as suas habilidades últimas anteriores. A Velzard, ela sentia que o coração dela estava como se, sei lá, pudesse ser capaz de derrotar o Gui Crimson tranquilamente. A Velzard até conseguia pensar assim por causa da sua força ter aumentado drasticamente depois da habilidade, ter fundido ali e ter criado a nova. A razão pela qual ela poderia evoluir a sua autoridade parecia ser por causa do Rimuru, e ainda assim ela não conseguia acreditar nisso tudo e tal, que isso tinha sido obra dele. No coração, a Velzard também se perguntava se o Véu da Nave e os seus irmãos mais velhos seriam capazes, né, de fazer algo impossível como isso aí. Porque, mano, se chegou nesse patamar é porque o Rimuru se tornou outra pessoa, entendeu? Ou melhor, um ser divino, na verdade. Não tem como. Mesmo que a Velzard ainda esteja presa no seu subconsciente, ela também passou a entender a situação atual lá de fora. E no mundo exterior, que ela enlouqueceu, foi devorada e tudo mais, até mesmo ela, que era um dragão verdadeiro, a mais forte, estava completamente impotente diante de um deus que era o nosso querido Rimuru. Então, a Ciel elevou o Rimuru num nível absurdo e ela mesma teve sua última evolução nesse momento, depois de analisar tudo dentro do corpo da Velzard, fazer o que ela tinha que fazer. Foi uma evolução sinistra, tá? Agora a gente pode dizer que o Rimuru, ele tá adaptado ao fator dragão, por isso que ele não sofreu nada quando ele absorveu ela. Ele tá no mesmo nível de um dragão verdadeiro, porque ele tem esses fatores que ele absorveu do Veldora, e ele possui uma quantidade de energia que é muito maior do que a própria Velzard.
E você pode dizer que o Rimuru, sim, é uma entidade que engole tudo, que permanece de pé com calma, tranquilidade. Afinal de contas, quem ele se tornou? A pergunta nem é quem é ele, mas quem ele se tornou a partir de todas essas evoluções. Inclusive quem a Ciel se tornou também. Eu nunca esperava que ela fosse chegar no nível que ela chegou, não, mas chegou num patamar bem diferenciado, diga-se de passagem. Eu espero que vocês tenham curtido isso, tá? Se quiserem continuar acompanhando aí, mano, vem comigo firme e forte pra gente acompanhar os próximos episódios aqui da Novel, porque, pô, tem muita coisa pra trazer pra vocês. Agora, ó, diretão tem vídeo de Novel saindo por aí de Tensei, porque, cara, eu tô lendo, cada parte que eu leio, eu tô mais empolgado ainda pra continuar trazendo pra vocês mais coisas. Então, fica aí comigo, cara. Se inscreve, ativa esse sininho, é importante, tá com o sininho ativado para você não perder os próximos vídeos. Beijinho no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!